Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do case do Clube do PB, demonstrar um pouquinho de como que a gente percorreu o caminho para desenhar esse programa, quais foram as dificuldades que a gente teve e o resultado que esse programa teve, que a gente gosta muito, a gente fica muito motivado de apresentar ele, porque realmente é um programa que é diferente do que normalmente a gente vê no mercado. Deixa eu só ver aqui como é que aperta. Vamos lá. Como envolver a criança e toda a família em um programa de fidelidade do varejo. A PB Kids, quando procurou a Incentiva, ela veio com um desafio. Ela queria fazer relacionamento com as crianças. Então, a gente recebeu a PB Kids na Incentiva e assim, a PB Kids deseja inovar no relacionamento com as crianças. Mas o que é realmente inovar? A gente procurou traduzir um pouquinho melhor essa frase. E, assim, inovar é aumentar as vendas. Eu quero inovar no relacionamento para efetivamente aumentar as vendas. Quando a gente fala de varejo, a gente vê que é muito importante ter um foco na venda, não só na retenção. E assim, aumentar as vendas na visão da Incentiva e da PB Kids, como que a gente chegaria para alcançar esse objetivo? Na gestão da base de clientes, e aí captando informações, fazendo a gestão da base, segmentando, comunicando os clientes de acordo com o seu perfil, e aprofundando o conhecimento desses clientes. E aí, quando a gente fala aprofundar, a gente chega até no nível da criança, tá? E entender como que esses adultos se comportam e que se eles têm filhos embaixo deles para fazer as transações na PB Kids. Posicionar e fortalecer a marca, usar o programa de fidelidade para posicionar a PB Kids como um programa inovador no mercado e direcionar mais clientes às lojas. A PB Kids entende que é muito importante a experiência do cliente dentro da loja, que isso faz toda a diferença. E aqui a gente vai fazer um pouquinho da sessão nostalgia, se vocês me permitem. As crianças de hoje realmente não são mais as mesmas. Assim, eu não sou tão velho, mas eu lembro que na minha época ser criança era a turma do balão mágico. E hoje você vê as crianças totalmente integradas em mundos digitais, em mídias sociais, já aprendendo a mexer no computador logo depois que nasce. Eu tenho uma filha de 3 anos que ela já sabe já apertar o iPhone, já mexer de telinha para o lado, então a gente vê que cada vez mais nos surpreende essa habilidade que as crianças têm de absorver novas tecnologias e novas tendências. Continuando aqui a sessão nostalgia, a maneira com que as marcas se relacionam com os clientes também mudou ao longo do tempo. Quem não se lembra do ioiô da Fanta, do ioiô da Coca-Cola, dos colecionáveis de garrafinhas? Isso aqui era muito legal ser criança, comprar uma Coca-Cola, comprar o produto e poder guardar esses colecionáveis. Eu lembro que a gente até queria abrir a coquinha para beber quando era pequeno, mas não podia, os pais não deixavam. Aqui os colecionáveis da Disney. Palito de sorvete, que é o Vale Brinde. Quem nunca ficou com dor de garganta na praia, depois de tomar 7 sorvetes que ia ganhando de Vale Brinde, Vale Brinde, Vale Brinde. E a fórmula ainda é utilizada hoje. Uma grande referência que a gente tem hoje é o case do McDonald's, que é o McLanche Feliz, que incentiva e direciona o comportamento da criança para levar os pais a comerem no McDonald's com um brinquedo. Tá? E aqui eu trouxe uma nostalgia que é pessoal. Eu acho que eu ganhei... Na minha vida, eu só ganhei 2 coisas de sorteio. Uma foi no Loyalty Worlds no ano passado, que eu ganhei 2 diárias no Sheraton Leblon, aí do case da SPG, e outra foi o Chitossauro. O Chitossauro era uma ação da Elma Chips, que é bem velho, desculpa, eu não sou tão novo como pareço, mas... E você ganhava figurinhas, você colecionava figurinhas, e tinha 25 mil dinossauros que estão ali no cantinho, em branco, que se você achasse o Vale Brinde, você... ganhava esse dinossauro que você apertava um botãozinho, acendia as luzes, e fazia barulhinho. E eu, na escola, consegui ganhar um Vale Brinde. Então, da noite para o dia, é que nem mosca branca Vale Brinde. Teve uma criança que achou o Vale Brinde no salgadinho. E foi muito legal. Aí eu preenchi lá tudo que você precisava fazer no Vale Brinde, mandei a carta lá para a Elma Chips e acabei recebendo o Chitossauro. Brinquei com ele, sei lá, um dia, 2 dias, mas o grande fã foi realmente todo o processo de competir com os amigos, quem que achava o Vale Brinde, as figurinhas, etc. Todo o processo de você participar do engajamento com a marca, independente do que você ganha, ele é muito interessante quando você é criança. O aspecto emocional da criança é muito grande. A interação com a tecnologia também evoluiu muito. Então, quem não se lembra aí do antigo PC XT, telinha verde, e hoje, como eu falei, as crianças já estão lidando com iPad. Desde 2010, as crianças têm iPad aí para poder se relacionar com as mídias digitais. E a gente olhando agora um pouquinho do cenário como um todo, mudança fundamental no comportamento das crianças. A mudança de informações, acessibilidade à tecnologia, interatividade das mídias sociais e a diminuição do ciclo de vida do produto. E aí a Incentiva e a PB Kids chegaram juntos à conclusão
que era muito importante para a gente criar um diferencial competitivo, um programa que realmente fizesse a diferença para as crianças e também para os pais das crianças, conhecê-los mais profundamente, porque aí sim a gente conseguiria ser mais ágil e conseguir comunicar melhor e fazer realmente as mudanças que a gente quer de comportamento, tanto para as crianças quanto para os adultos. Olhando um pouquinho do cenário do PB Kids, aqui eu trouxe alguns números para demonstrar para vocês. Cerca de 90% das transações da PB Kids são realizadas que envolvem algum tipo de presente para crianças. Tá? 98% das pessoas são fiéis a uma única loja. Esse é um número que para a gente foi muito interessante analisar e ver como que as pessoas elas continuam fiéis a uma loja. Até uma pesquisa que a PB Kids fez recentemente, até tem uma frase que determina o perfil dessas pessoas que compram na PB Kids, que é a Mom in a Hurry, que é a mamãe com pressa. Então, a mamãe que busca conveniência, ela busca lojas da PB Kids. A gente comprovou isso analisando o banco de dados. 7% da base são heavy users. Aqui eu estou falando de mais ou menos 40 mil pessoas. Tem um ticket médio de mais de R$1.000. Quando a gente olha tudo isso, a gente fala, nossa, realmente os clientes da PB Kids são muito fiéis. A cada 45 dias retornam à loja e são clientes em média há 3 anos e meio. Olhando todo esse cenário, a gente viu que também tem um outro lado, mas nos últimos 2 anos, cerca de 100 mil clientes com perfil de heavy users deixaram de comprar na PB Kids. Então, mais do que nunca, se fez necessário construir um programa de fidelidade que também retesse os adultos, mas também se relacionasse com as crianças. Tá? A gente voltou um pouquinho para trás, back to basics, e aqui a gente começou a entender qual que é a dinâmica de um programa de fidelidade para criança. Eu não posso pensar no modelo tradicional de programa de fidelidade para criança. Como que a gente desenha um programa que seja interessante para a criança, mas também motive o adulto, porque ele é o decisor da loja. E aqui, uma pergunta para vocês. Quem acha que são os pais que influenciam aonde comprar? Levanta a mão. Alguém acha que são os pais que influenciam? Algumas pessoas, só uma pessoa. Na verdade, são as crianças, né? Isso é quase que uma certeza. E aqui eu trouxe um vídeo para vocês que mostra um pouquinho de como que as crianças são influenciadas de acordo com alguma recompensa. Esse é um vídeo que é um estudo econômico, tá? Então vocês vão ver uma dinâmica, depois eu explico um pouquinho melhor para vocês. Tá? Esse é um experimento que chama o jogo do ultimato. Tá? O jogo do ultimato é uma experiência econômica que é realizada entre 2 pessoas e tem até evoluções econômicas aí. O jogo original é uma pessoa oferecida de $100 e ela tem que dividir essa quantia com uma segunda pessoa e a segunda pessoa tem que decidir se essa quantia ela é justa ou não. E foi pensando nesse nível de interação social e de retribuição que a gente começou a desenhar o clube do PB para a PB Kids. Tá. O que a gente aprendeu? As crianças são grandes influenciadoras, elas têm um aspecto emocional muito grande, solicitam ou decidem o produto na loja, influenciadas pelo gosto, mas principalmente pelo círculo social. Quem tem filho aqui sabe, o amiguinho tem o boneco do G.I. Joe, ele vai querer igual. O menino tem o martelo do Thor, ele vai querer igual. E já os adultos têm uma decisão muito racional. E decidem, na verdade, muito mais pelo preço, também pelo gosto da criança e no caso da PB Kids, também pela conveniência. Foi necessária uma mudança de foco. O programa de fidelidade não pode ser opção promocional. Ele tem que trabalhar no longo prazo, mas a necessidade do varejo é sempre de vender mais. Então, a gente estruturou o programa do Clube do PB para atender os 2 públicos, tanto os adultos quanto as crianças, e também ter uma pegada de vendas aí no varejo. Relacionamento e proximidade é o que a gente acredita que influencia o comportamento e alavanca vendas. Tá? E sem mais delongas, vamos apresentar para vocês um pouquinho da estrutura do Clube do PB e você vê o quanto que é diferente esse programa de fidelidade. Tá? Qual que é a proposta de valor do Clube do PB? A visão cliente agora é a visão criança. Tá? No Clube do PB todo mundo ganha, quem é gente grande e quem nem é tão grande assim. Toda a família ganha vantagens brincando, a adulta que compra presentes e a criança que adora a diversão. A gente traz uma primeira novidade do Clube do PB, que aqui no Brasil não é muito adotada, mas lá fora a gente vê bastante, que é uma visão household, uma visão família, onde que a gente amplia a visão da criança participando do programa, para que os pais também participem do programa e a família toda se relacione com a marca, com a PB Kids. Tá? No Clube do PB, a gente vai colocar uma pequena introdução aqui para vocês entenderem. No Clube do PB, os sócios titulares são os adultos, tá? Porque pode ser um avô, uma avó que pode cadastrar as crianças, pode ser um tio ou uma tia. E as crianças são chamadas de sócios kids. Então, como que funciona essa visão household? Tá? Aqui as crianças são divididas em duas segmentações. Tá? Até pelo próprio negócio da PB Kids, tem a PB Kids Baby e a PB Kids Adolescentes e crianças. Tá? Você tem um sócio titular 1, que adiciona um cônjuge,
Tá? Embaixo dele, ele pode cadastrar quantos filhos ele quiser. Então, a gente já começa aqui com uma iniciativa muito inovadora de construir um database que nenhuma loja do varejo hoje tem, que é enxergar quem realmente é o consumidor final. No caso de brinquedo, é a criança. E aqui a gente capta todos os tipos de dados das crianças. Tá? Alguém já ouviu falar na regra dos 7 segundos? Depois, quando vocês forem lá para o stand da Incentivo, vão ver o Renan resolvendo lá o cubo mágico em 7 segundos. Eu não sei se são 7, ou são 11, ou são 30 segundos, mas esse é o tempo que o consumidor perde a paciência quando está na frente de um caixa. Então, a gente já inovou mais um pouquinho no cadastro nas lojas, tá? Porque toda a experiência com a PB Kids tem que ser feita nas lojas, que eles entendem que é o melhor caminho para maximizar a experiência. Então, a gente criou um formulário com uma integração no front-end deles, que você, querendo participar do Clube do PB, você dá opt-in no programa, são captados apenas os dados de contato dessa pessoa, tá? No caso, o adulto, para que depois, posteriormente, as regras automáticas de comunicação captem todos os dados e influenciem o adulto a ir até a web e terminar o cadastro. E aí sim, cadastrando o cônjuge com todos os dados que são permitidos e também os filhos, quantos eles quiserem. Tá? E aqui a gente traz também uma iniciativa que quando a gente fala de varejo, é muito importante a gente engajar os franqueados e os lojistas. Então, no cadastro do titular, ele indica a loja do seu relacionamento. Por quê? A gente quer fazer ações com essa loja, a gente quer dar informação para essa loja. Tá? E mais para frente a gente mostra um pouquinho mais como a gente vai fazer isso. O primeiro desafio que a gente encontrou, acho que legal, né? Então, tenho aqui uma visão household, a gente vai cadastrar a família, mas como que a gente vai incentivar os pais efetivamente a cadastrarem seus filhos no Clube do PB? Nada mais sensato que dar desconto para os pais, né? O pai entende dinheiro. Então, esse aqui é um exemplo de um e-mail que, ao cadastrar o filho e indicar o mês e o dia que ele vai fazer aniversário, os pais vão receber uma mensagem que eles vão ganhar 10% de desconto nas compras na PB Kids. Tá? A gente vai comunicar por e-mail e vai comunicar por SMS. E aqui vocês veem já um exemplo que eu estou colocando já a loja de relacionamento do cliente para o pai, direcionando ele para um comportamento lá dentro da loja. O acesso ao site, no caso das crianças, ele é feito por apelido. Poucas crianças que a gente encontra de 3 a 12 anos, elas não têm CPF. Né? Então, o que a gente acabou montando para o Clube do PB? Criar um apelido único, como é no Hotmail ou no Gmail, e ele acessa com uma senha, caso ela queira acessar. Já os adultos, eles podem acessar por e-mail e por senha, ou também integrar sua conta com o Facebook. Então, a gente começa não só a construir um database, olhando os adultos, olhando a performance de compra dos adultos. Os filhos estão embaixo, mas também todas as informações que a mídia social tem a nos oferecer. A gente sabe que sempre é um desafio, quando a gente fala de família, tem um problema no caso das crianças. Se os pais se separarem durante o Clube do PB, a gente pensou também nisso quando a gente foi desenvolver o clube. A gente sabe que no Brasil a taxa de divórcio aumenta de 4% a 5% ao ano, dados do IBGE aí de 2011. Então, a gente, como conceito do clube, a criança nunca pode sair perdendo. Então, caso haja uma separação de pais durante a vigência do clube, esse sócio kids, que a gente chama, essa criança, ela vai continuar ganhando pontos de um pai e de uma mãe, por exemplo, e se esses dois também casarem com outras pessoas, eles vão poder agregar o mesmo sócio kids. Então, a criança vai ganhar de 2 casais diferentes. Então, a criança nunca vai sair perdendo, quem vai sair perdendo normalmente são os adultos. Né? Falando um pouquinho de premiação. Esse foi um segundo tema bem interessante de discutir com a PB Kids, porque a gente está falando de um olhar criança, um olhar adultos e um olhar família. Então, nada mais sensato do que reconhecer e recompensar cada um deles de acordo com o seu perfil. Para as crianças, a gente trabalhou 2 aspectos bem distintos. Né? Um que é o aspecto tangível, e aí a gente tem como case aí o McDonald's, o McLanche Feliz, então a gente vai oferecer para as crianças que tiverem uma performance, estiverem engajadas no Clube do PB, pontuarem no Clube do PB, brindes que elas vão ganhar rapidamente, porque o custo é baixo, então o redemption para esse brinde é muito rápido, e também o aspecto aspiracional. A criança ela tem esse lado lúdico e nada mais sensato do que trabalhar esse lado lúdico. Então, o exemplo que a gente trouxe aqui, a gente quer oferecer para as crianças que tiverem uma performance de pontos acima do normal ou no mês de aniversário, e aí a critério da PB Kids decidir como que elas querem recompensar, por exemplo, fazer um jantar com as tartarugas ninjas comendo pizza em algum shopping ou numa loja, em algum lugar. Ou dar um dia de Barbie para as meninas com vestido, acessórios, um book, fazer um making-off e colocar no Facebook. Esse é o tipo de premiação que o Clube do PB vai dar para as crianças.
E quando a gente olha adulto, mais uma vez, o apelo racional é muito forte para o adulto. O que a gente entende? Dar descontos e ofertas. Os adultos que comprarem na PB Kids, seja para os seus filhos, ou seja para presentear qualquer criança, eles vão ganhar 1% de cashback. E esse cashback ele pode ser variável ao longo da vida do programa. Tá? E por ter uma integração aí com as lojas, a gente vai conseguir oferecer produtos com descontos agressivos para o adulto. Então, um exemplo que a gente sempre dá, ele vai procurar uma Barbie, a Barbie, em vez de R$100, ela vai custar R$50 para quem está no clube do PB, mas só para quem está no clube do PB. A mecânica foi a maior inovação aqui do clube do PB. Como que vai funcionar? Tá? Um programa de fidelidade para criança, não posso falar para ela esperar 24, 36 meses para acumular pontos e trocar por alguma coisa. Não tem como a gente explicar isso para a criança. Então, a gente criou aqui o que a gente chama de gincanas de participação. A gente vai determinar um período do ano no qual as crianças vão ser convidadas, vão ser comunicadas a ir na PB Kids ou influenciar os seus pais a irem na PB Kids, ganhar pontos, e depois de 3 a 6 meses, fecha essa gincana, começa a outra. Então, a frequência das ações do clube e do programa de fidelidade vão ficar muito maior para a criança, vai estar sempre presente no dia a dia da criança. Um ponto, R$1. E aqui a gente vai dar um exemplo de uma mecânica de uma família que tem 4 pessoas, né? Um pai e uma mãe e 2 filhos cadastrados. Tá? Sócio titular 1, sócio 2, sócio Kids 1 e sócio Kids 2. Supondo que o pai foi até a loja PB Kids, ele gastou R$100. Ele já ganhou 1 ponto por R$1, ganhou 100 pontos. Como a gente está olhando uma visão família, se a mãe também for, posteriormente, comprar um presentinho, uma lembrancinha para alguém que faz aniversário na escolinha do filho dela, ela gastou lá R$150, ela vai ganhar também 150 pontos. A conta programa Clube do PB vai dar 250 pontos em compras para os adultos. Tá? Já com 1% de cashback, aí, se ele quiser fazer o redemption. Tá? Esses 250 pontos no clube do PB são para os adultos. Eles vão acumulando até trocar um cashback. E eles também são duplicados para as crianças. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que as crianças também têm que ter a sua relação com a marca. Então, a gente acredita que o clube do PB vai ser o primeiro programa de fidelidade da criança. Então, as crianças elas vão ter os pontos divididos, os pontos dos pais divididos entre elas igualmente. A gente fala que amor de mãe e pai é igual, né, dos filhos, então a pontuação no clube do PB também tem que ser igual. Então, aqui o exemplo é as crianças, cada uma vai ganhar 125 pontos cada uma. Mas elas não ficam limitadas a ganhar pontos somente pelas compras dos adultos. A nossa intenção, como a gente mostrou no filme, é que elas façam um relacionamento entre elas. Então, a criança que está participando do clube do PB vai ganhar pontos pelas compras dos pais. E se, por exemplo, esse menino que tem 125 pontos ganhar um presente do avô, ele vai ganhar já uma bonificação de 100 pontos. Se ele ganhar um presente do amiguinho dele da escola, ele vai ganhar mais 100 pontos. Então, de repente, essa criança agora tem 325 pontos, ela já ganhou um quebra-cabeça, que é um daqueles brindezinhos, vai ser comunicado para ir até a loja, estou direcionando o fluxo até a loja. O pai vai ser comunicado também. Então, como é que é o processo para essa criança ganhar essas bonificações? Né? Através do cupom de troca ou através do celular, ele vai poder cadastrar esse cupom de troca, ele vai ver que é da PB Kids, a gente tem a interface com a PB Kids de todas as transações que acontecem lá dentro, vê que aquela é uma compra verídica, a gente pega e pontua, bonifica o presente que é dado. Tá? Por que a gente bonifica e não transforma 1 ponto para R$1? Porque presente a gente não gosta de falar valor, né? E aqui é um cupom de troca, ele não tem um valor explícito. Tá? Aqui é um exemplo de como que a gente vai implantar, está em desenvolvimento esse aplicativo de celular, como que as crianças vão poder tirar foto do cupom de troca para ganhar a bonificação dos presentes que eles ganham. Vocês já imaginaram, por exemplo, um buffet infantil? Meu filho vai fazer aniversário, chama todos os amiguinhos da escola, todo mundo vai lembrar de dar PB Kids para o meu filho para poder pontuar ele e bonificar. É isso que a gente acredita que o Clube do PB tem um diferencial muito grande. Ampliando um pouquinho mais a mecânica, no momento que o meu filho, por exemplo, for cadastrar esse presente no site, ele cadastrou lá o cupom fiscal, quando a gente vai fazer o trackback desse cupom fiscal, eu vou ver que aquele cupom é de um adulto que tem um sócio Kids cadastrado também no Clube do PB. Então, nesse momento, o sistema vai mostrar para a criança que tem um amiguinho que deu presente para ele, e ele vai poder retribuir os pontos que ele ganhou de presente para o amigo que deu o presente. Então, eu estou criando efetivamente um viral da marca. Tá? A gente fala aqui que o sócio Kids que dá presente da PB Kids, ele ganha 2 vezes, porque ele comprou do pai, ele ganhou pontos, foi dar para o amiguinho ganhou pontos e o amiguinho retribuiu os pontos para ele. Tá?
E aí a gente vê, nossa, estou dando muita pontuação, né? Qual que é um dos desafios que a gente encontrou aí com a PB Kids? Como controlar o passivo de pontos? Então, mais uma vez, né? A gincana já é um grande limitador, então eu determino um período que eu vou acumular pontuação, e eu fecho aquele período, eu paro de acumular, inicio um outro, zero aquela pontuação, eu concedo os benefícios que ele conquistou naquele período. E a gente tem uma validade de 45 dias para usufruir. Então, a troca, eu não preciso ir num catálogo de pontos para escolher um presente ou um brinde e ganhar. Ele é automático. A criança ela vai ganhar todos aqueles brindes se ela alcançar, se eu não me engano, são 1.500 pontos. Tá, no clube do PB. Ela vai acumular todos aqueles brindes. O adulto, se ele conseguir acumular o suficiente, ele vai ter lá o cashback, vai ser comunicado para ir para a loja, e ele tem essa validade de 45 dias, mais uma vez direcionando as pessoas para dentro das lojas da PB Kids. E aqui, somente na loja de preferência. E por que da loja de preferência? Porque a gente quer engajar o lojista franqueado. Como que a gente quer engajar o lojista franqueado? A gente que entende clube do PB, não só tem uma visão família, uma visão household, crianças, adultos e família, mas também ela é amplificada para as lojas e também para os fornecedores da PB Kids. Tá? E que a gente vai estar implantando aqui para a PB Kids. Então, o PB Kids tem diversos fornecedores aí que tem um relacionamento muito estreito com eles. Tá? A PB Kids é um canal de distribuição de venda desses produtos, através das suas lojas e de e-commerce. Tá? E os consumidores finais são os grandes interessados em comprar esses produtos. Então, eu tenho o interesse de quem quer vender, que são os fornecedores da PB Kids, com o interesse de quem quer comprar, que são os consumidores finais. Tá? Aqui o exemplo que eu estou trazendo para vocês é imaginando uma ação que a Mattel vai realizar em conjunto com a PB Kids da linha de produtos da Barbie. Tá? Como que eu vou envolver esse fornecedor no clube do PB? Eu vou fazer uma comunicação específica da Barbie com o clube do PB, através de todos os canais que a gente tem cadastrado no clube, e-mail, SMS, mídias sociais, o site do programa, Mala Direta, e também através dos lojistas. Tá? E dos lojistas a gente fala mais um pouquinho. E, por exemplo, aqui eu vou poder dar 5 pontos para o real na compra da linha Barbie. E que a gente entende que essas gincanas elas vão poder acontecer mais frequentemente durante o período que a gente estabelecer, de acordo com o interesse da PB Kids e com os objetivos do negócio. Já para os lojistas, a gente entende que a gente vai alinhar não só o interesse do fornecedor da PB Kids, mas também do lojista de vender mais, subsidiando ele com um programa de incentivo para a loja. Então, os vendedores das lojas vão participar de programas de incentivo para poder vender mais Barbie, sabendo que o cliente vai procurar também comprar Barbie porque está ganhando 5 pontos para o real, em vez de 1 ponto para o real. E além de poder usufruir de diversos benefícios aí do clube do PB. Existem outras formas também de ganhar pontos. A PB Kids é muito preocupada com a sustentabilidade. O segundo item mais vendido da PB Kids são pilhas, por incrível que pareça, e nada mais sensato do que você dar pontos pela reciclagem de pilhas, sem esquecer que as crianças têm que estar engajadas aí no mundo melhor e na sustentabilidade. Também nessa linha de raciocínio, a gente fala que a doação de brinquedos velhos também vale pontos para a PB Kids, no clube do PB. Então, a gente está negociando com uma ONG. Toda vez que a criança ela doar um brinquedo antigo, provavelmente vai ter uma recompra de um produto novo dentro da PB Kids, ela vai ganhar pontos no clube do PB. Então, todo esse ciclo de engajamento social e sustentável para a criança vai ficar muito evidente no clube do PB, além do ciclo de interação com seus amiguinhos e com os adultos. Tá? Transparência e confiança é muito importante quando a gente lida com crianças. A preocupação da PB Kids é sempre que a gente comunicar as crianças, a gente falar com os pais simultaneamente. Todas as comunicações que vão ser feitas no clube do PB, elas vão ser direcionadas ou para a criança, ou para uma outra criança, especificamente segmentado, mas vai duplicar essa comunicação para o adulto. E ela vai estar ou num painel de mensagens que é dentro do site, que é esse painel de mensagens, ou na caixa de e-mail do pai ou da mãe que tiver os filhos cadastrados. É muito importante que a gente tenha uma transparência muito grande nessa interação, nessa comunicação. Acho que não é só comunicar para vender, 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 e, obviamente, os pais vão ficar sabendo e vão estar engajados, e essa transparência, já dizia o Don Peppers, né, o trustability é muito importante. Em qualquer estratégia de loyalty, ter confiança no clube do PB não vai ser diferente. Falei muito rápido, gente? Tudo bem? Bom, fechando um pouquinho, amarrando um pouquinho do que a gente queria dizer para vocês. Programa de fidelidade também é uma ferramenta de gestão de dados, de captação de dados. E quando a gente fala no clube do PB, a captação de dados é bem evidente.
A gente vai pegar os dados das crianças, a gente vai chegar num momento, por exemplo, para a Mattel, eu vou falar, tenho 500 mil crianças aqui, meninas entre 5 e 8 anos, já compraram acessórios da Barbie, você não quer fazer uma ação específica para ela? Esse banco de dados vira um ativo muito poderoso da PB Kids e é um alavancador de vendas se utilizado com sabedoria e de forma estratégica. Relacionamento, todo mundo que está aqui no Loyalty World também deve acreditar na mesma coisa, muda comportamento e alavanca vendas. Tá? Entender as peculiaridades do negócio é fundamental para a gente criar um diferencial competitivo. E no Clube do PB a gente viu isso bem explícito. Engajar a cadeia de valor no programa, quando a gente fala de varejo, a gente fala de trade também, é muito importante, porque a gente sabe que eles são o termômetro do sucesso ou do fracasso de um programa de fidelidade. Então, dar ferramenta para eles, comunicá-los, fazerem com que eles participem desse programa, é sucesso para qualquer programa de fidelidade do varejo. A gente quer que as nossas crianças elas tenham na pele a marca da PB Kids e não vai ser diferente com o Clube do PB. Muito obrigado, gente.